Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo abençoe a todos nós neste dia. Estou aqui com a Bíblia Sagrada na segunda epístola do apóstolo São Paulo a Timóteo, no capítulo 2, no versículo 1, onde ele estimula o seu filho na fé, Timóteo, a ser fortificado na graça. E nós podemos ver, irmãos, que quanto naturalmente como espiritualmente, nós necessitamos de algo que fortifica-nos. Se você não alimenta o corpo físico, ele se enfraquece. E se nós não tivermos aonde buscar nossas forças espirituais, nós vamos nos enfraquecendo espiritualmente. E aqui ele mostra onde nós temos que buscar as nossas forças espirituais. Vejamos. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Eu estou aqui neste dia com meu amado irmão, diácono Paulo Cassim. Eu tenho a grata satisfação de apresentar ele a vocês, meus irmãos. Ele congrega aqui conosco, é diácono aqui na igreja que está em Limeira. Suas saudações, irmão Paulo Cassim, aos nossos irmãos. Deus abençoe a todos os irmãos e que a graça do Senhor continue nos ajudando. Irmão Paulo Cassim, como nós já acabamos de ouvir eu falando aqui, se nós ficarmos sem comer, sem tomar um café da manhã, sem jantar, nós vamos enfraquecendo. O nosso corpo físico precisa de alimentar, mas nossa alma também precisa. Agora, se nós temos o nosso alimento natural para fortificar o físico, Deus não ia deixar nós sem um alimento espiritual, deixarmos-nos fracos na fé, sem suprir as nossas necessidades. Não é verdade? Amém. O que o senhor vê e tem alguma palavrinha para nós nisso daí? Do mesmo jeito que o nosso corpo precisa de um alimento, a nossa alma também precisa. E o que é o alimento que alimenta a nossa alma, né? É a graça, é a palavra do Senhor. Então, assim, se você não buscar a palavra, não tiver o contato, a verdade é os cultos. O nosso alimento está na palavra, onde a gente busca nos cultos, o nosso alimento. E que vai deixar a nossa alma com mais vigor, com mais alimentada. Fortificar a mais nossa fortificada. A nossa fé, a base da nossa fé é o alimento, é a palavra de Deus, né? Irmão Paulo Cassim, o nosso pai na fé, que é o nosso pai Abraão, quando ele estava ali descansando, porque nós temos que descansar a nossa fé, e o lugar de repouso da nossa fé é a palavra, no que Deus disse. Quando Abraão estava ali, Deus chegou para ele e disse: Abraão, eu sou El Shaddai. E o profeta mostra para nós, se nós dividirmos esta palavra, El Shaddai, quer dizer aquele que tem seios. Aí ele disse para Abraão: Abraão, você não passa de uma criança agitada, mas venha nos meus braços e venha nutrir dos meus seios. Agora, estes seios, irmão Paulo Cassim e meus amados e queridos irmãos, esse seio que nós temos que nutrir são as promessas de Deus para nós. Irmãos, são 670 promessas. Nós temos promessa de cura, promessa do batismo do Espírito Santo, da transformação das nossas vidas,
da transformação dos nossos corpos, dos irmãos que partiram, a ressurreição. Nós temos a promessa das bodas do Cordeiro, do milênio e tantas promessas. E às vezes, irmão Paulo Cassim, nós ficamos aí como se nós não tivéssemos com que nos fortificar. Não é verdade? Verdade. Nós temos alimento, nutrientes o suficiente para nós sermos mais do que fortificados, irmão. É verdade que nós às vezes esquecemos das promessas que Deus nos deu. E como o senhor disse, 600 e lá vai de promessa, e 2 para cada dia do ano, se considerar, né? E às vezes nós esquecemos e não damos valor quando uma promessa, se a gente se apegasse a ela, se a gente confiasse, a verdade é essa, se a gente confiasse na promessa da Bíblia que Deus nos deu, não precisaríamos de muita coisa. Se nós estivermos doentes, irmão, nós podemos descansar a nossa fé na graça que, pelas suas pisaduras, nós somos sarados. Sim. Eu sou o Senhor que te sara. Se nós estivermos passando por aperto, por problemas, nós podemos descansar. Ele é o socorro bem presente na angústia. E se nós formos passar por desafios de salteadores, o anjo do Senhor acampa ao nosso redor. Nós temos suficiente promessa de Deus para nós descansarmos. Em todos os assuntos, em todos os aspectos, as promessas de Deus, ela tem sido para nós. Basta nós aceitarmos, né? E nós, irmão Paulo, estamos falando com pessoas que estão passando por problemas difíceis. Mas mesmo que seja um problema difícil que a pessoa estiver passando, irmão, Deus tem uma promessa, algo para que aquela pessoa possa se fortificar naquela hora. Meu irmão, minha irmã, seja lá o que você está passando nesta hora, há uma promessa aonde você possa se nutrir, aonde você possa descansar. Seja qualquer a sua dificuldade, qualquer o seu problema, você pode abrir esta eterna palavra de Deus e fortificar na graça de Deus nesta hora que você está passando. E nós, irmão Paulo Cassim, se nós estamos em pé, se nós estamos vivendo na fé, é porque nós estamos descansando nas promessas de Deus, não é verdade? É verdade. Às vezes, por mais que a gente não cita, não fique falando, mas a nossa vida em si, ela depende das promessas, da palavra. Inconscientemente. Inconscientemente. Mesmo sem a gente... Você trabalha o dia inteiro, às vezes você fala assim, meu Deus do céu, podia ter sofrido um acidente naquela hora, mas Deus livrou. Mas não é Deus livrou, não aconteceu, não, foi Deus. Então a gente pensa no assunto, tudo é promessa, tudo é promessa. O que nos falta, irmão Paulo, é encomendar. Nós temos que encomendar cada passo da nossa vida nas mãos do Senhor. Se você vai viajar, você encomenda aquilo na mão do Senhor. Se você vai fazer um negócio, qualquer coisa, um exame, um tratamento, Deus abençoa através do remédio. Esse negócio de não tomar remédio é ignorância. Deus cura através do remédio. E você descansa na graça de Deus, que aquilo vai te abençoar. E nós temos que aprender, irmão Paulo Cassim, descansarmos as nossas vidas, ou a nossa vida, os nossos afazeres, na mão do Senhor. Sim. Dá uma palavra aí final para os irmãos, agradecendo e encorajando a cada um a descansar na graça do Senhor. Sr. Moisés, eu sempre lembro da história do Jim. Ele era um bêbado e nunca ninguém precisou falar para ele, você tem que ir para a igreja, você vai na igreja. Ele simplesmente entrava na igreja sem falar nada para ninguém, ajoelhava lá e falava, Senhor, aqui está o Jim. E ele sabia do que ele estava procurando, o alimento dele era aquilo ali. Ele estava descansando no Senhor. Por mais dos problemas que ele estava vivendo,
Ele estava descansado naquilo ali. Senhor, aqui está o Jim, pedindo para Deus guardar ele. Até que um dia aconteceu um acidente com ele, e na cama do hospital, o Senhor apareceu para ele e falou para ele: Jim, aqui está Jesus. Então, assim, nós temos que confiar que o Senhor tem tido conosco, tem estado conosco. E aos irmãos que estão ouvindo, que vai ouvir essa palavra, esse pequeno programinha, não desanima. O Senhor tem estado com você. Às vezes você pode pensar que está sozinho, pode pensar que diversas coisas, mas lembra disso. Jim, ele era um bêbado, ele não sabia orar, ele não sabia falar, ele não sabia pregar. Ele simplesmente falou: Senhor, aqui está o Jim. Então chega ao Senhor e fala para ele também: Senhor, eu estou aqui, preciso do Senhor. E Ele vai te consolar, Ele vai te dar o que você precisa. Espero dos irmãos. Que Deus abençoe a cada irmão e siga confiante na graça do Senhor. Meus amados irmãos, vamos fazer como o nosso pai Abraão. Ele foi fortificado, dando glória a Deus. Fortifica cada dia mais a sua alma nas insondáveis promessas do Senhor Jesus. Deus te abençoe, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.